Todos os seres multidimensionais que vinham do céu eram representados com asas. Isso não quer dizer que eles tinham asas, mas era uma forma que eles representavam, que significa que aquele ser não é do nosso planeta. Na nossa cultura, os anjos, por exemplo, eles são representados, com asas. Não quer dizer que anjos têm asa, significa que anjos são seres multidimensionais de outra dimensão, que não são da dimensão da Terra. O interessante é que existem também evidências, que um ou outro desses eventos devastadores poderiam ter sido causados intencionalmente. Um bom exemplo disso pode ser encontrado no Atrahasis. Ele é um épico acadiano do século XVIII a.C., registrando várias versões em tabuletas de argila. Então, foi encontrado documentos escritos nessas tabuletas, que foi chamado de Atrahasis. Nele existem relatos dos Anunnakis, entre eles estavam Enki e Enlil, conversando uns com os outros sobre como a humanidade se tornou desequilibrada e indisciplinada, deixando alguns deles com raiva de como a sociedade e os humanos tinham recebido todo esse conhecimento e que as populações tinham se tornado grandes, e eles tinham essas discussões onde se intitularam como o Conselho dos 12 ou o Grande Anuna, que era esse conselho dos Anunnakis, e mencionava como eles fariam acontecer eventos para corrigir esses problemas no intuito de recomeçarem novamente. Então, isso foi deixado aqui numa tábua de Atrahasis. Nós temos documentação de que eles conversavam sobre isso e que algumas desses eventos eles não foram simplesmente aleatórios ou da natureza, eles foram causados para ter um reset e recomeçar de novo uma nova civilização. Esse daqui é hoje o objeto mais estudado, que oferece muitas informações sobre toda a história dos Anunnakis e a história deles aqui no nosso planeta. Tudo aqui tem um significado. Então, tem pessoas, pesquisadores, estudiosos, que passam a vida olhando para isso daqui e tentando entender. Quando olhou-se pela primeira vez ou no início, imaginava-se que isso eram 4 Anunnakis, uma águia. Isso aqui era alguma fonte de energia. Muitos achavam que era similar à torre da energia de Tesla e assim por diante. Mas os estudos mais recentes, aliado com tudo que está sendo descoberto, mostra algo diferente. Isso daqui não é uma torre de energia livre, nada disso. Ela simboliza a árvore da vida, como a vida seria criada em nosso planeta. Essa parte superior, nós temos um disco solar, um Anunnaki aqui no centro, que ele está com as mãos como se ele estivesse controlando rodas. Então, significa que ele é a roda da árvore da vida, mostrando assim um equilíbrio. Apesar dos Anunnakis terem feito algumas coisas ruins, eles tinham que cumprir certas funções e responsabilidades para recuperar o equilíbrio. Eles sempre buscavam o equilíbrio. Essa é uma das grandes obsessões que eles tinham, e por isso a árvore da vida é sempre retratada. Como eu falei, eles não eram perfeitos, não acertavam 100% tudo, cometiam seus erros, tinham ideias diferentes entre eles, porém sempre buscavam retornar e recuperar este equilíbrio. E é isso que significa aqui, sob o comando de Anu. Anu era o rei de Nibiru. Anu era o grande Anunnaki, Enki e Enlil eram seus filhos. Olhando novamente para cá, então, como eu falei, esses dois da ponta representam os Anunnakis. Todos os seres que eram multidimensionais, que vinham do céu, eram representados com asas. Isso não quer dizer que eles tinham asas, mas era uma forma que eles representavam, que significa que aquele ser não é do nosso planeta. Ele é de uma outra dimensão, de um outro planeta. Então, nós vemos até hoje, na nossa cultura, os anjos, por exemplo. Os anjos, eles são representados com asas.
Não quer dizer que anjos têm asa, significa que anjos são seres multidimensionais de outra dimensão, que não são da dimensão da Terra. Esses outros dois, mais próximos aqui da árvore da vida, eles são os reis. Eram os reis das civilizações. Então aqui mostra, então os Anunnakis, eles possuem a pinha, eles possuem a bolsa, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e eles estão apontando a pinha para a cabeça do rei, que significa que eles transmitiam para os reis o conhecimento e a sabedoria, e eles estão com as bolsas, ou seja, eles também passavam as ferramentas para que esses reis pudessem criar essas civilizações e governá-las. Aqui eles têm o chapéu com os chifres. Tá vendo? Olha aqui. Os reis já não tinham o chapéu com o chifre. Todos os reis da Mesopotâmia eram descritos, vocês podem ver essa foto aqui, como iguais aos Anunnakis. Por isso que achavam-se que era tudo Anunnaki, mas na verdade não era. Por exemplo, o rei Assur da Síria, o rei Hammurabi da Babilônia, eles não eram Anunnakis, mas eles eram iguais. A imagem deles, como por exemplo esta daqui, exatamente igual. Eram semelhantes aos Anunnakis, porém seus chapéus não tinham chifres enrolados, eles não tinham a pinha e nem a bolsa. Os Anunnakis tiveram descendentes reis de linhagem baseadas nos Néfilins, ou seja, os reis antigos não eram o que pensávamos que eram. Então, vou explicar. O que são os Néfilins? Os Néfilins são os filhos dos Anunnakis com as Homo sapiens, com as humanas. Desta interação nasceram os Néfilins, que são citados em diversos, né? São citados na Bíblia, no Gênesis, nas tábuas sumérias, os Néfilins. Então, acreditava-se apenas que os Néfilins eram esses seres grandes, eram os gigantes, né? Davi e Golias, por exemplo, né? Eram gigantes, era um gigante. E está na Bíblia que eles eram bravos, gostavam de encrenca, de guerra, criavam problemas, mas hoje já sabe que também os Néfilins também eram feitos como reis, porque eles eram do mesmo tamanho, por isso que na imagem eles têm o mesmo tamanho. Então os Néfilins não eram somente esses filhos, por acaso, entre Anunnakis e humanas. Alguns deles, claro, né, se tornaram reis, porque os Anunnakis tinham uma obsessão de que ter a sua semente governando a sociedade. Eles tinham um filho deles como humana, que eram os Néfilins, governando a sociedade, ou seja, eles deixavam ali a sua semente, né, para governar, que faz todo sentido. Esses reis eram da linhagem direta dos Anunnakis e receberam o conhecimento e a sabedoria para criar as civilizações antigas avançadas. Por isso eles estão no centro, ao redor da árvore da vida. Carregam no seu braço esquerdo, que é conhecido como a vara masculina da realeza de governar. Quase sempre foram homens que governavam as civilizações, com exceções de algumas civilizações em partes da África que eram governadas por mulheres. O chapéu, né, com chifres, onde os reis não têm. As asas, que os reis não têm. A pinha e a bolsa, que os reis não têm. Porém, os reis aqui, ó, segurando a vara, né, o bastão, os reis apontando para o centro, apontando para a árvore da vida e para Anu, ou seja, eles seguiam os ensinamentos e a sabedoria, passando por eles. Até a forma das roupas, né, eram diferentes, os colares. Então, tem mínimos detalhes aqui hoje estão sendo estudados, né? Porque tudo aqui, cada mínimo detalhe que nós vemos aqui tem algum significado, né? Muitos ainda não foram nem descobertos, mas é o que está se estudando. Eu estou passando para vocês o que tem de mais recente nessas informações. Então, os reis, que são esses daqui, né? Então, vamos lá. Os dois reis centrais estão apontando para o caminho que deve ser atrás das regras e do conhecimento de Anu.
Eles estão passando as regras e responsabilidades que os Anunnakis deram a eles, através da pinha e da bolsa, como se fossem os embaixadores dos Anunnakis, como se trabalhassem para alguém que é bem mais poderoso que eles. Eles foram os responsáveis por usar todo esse conhecimento e as ferramentas para criarem civilizações. Isso leva ao entendimento que os Anunnakis estavam criando um tipo específico de civilização de realeza para as sociedades humanas, seguindo a sua imagem, sua semelhança e sua mentalidade. Por isso que eles são muito parecidos, porque os reis eram filhos dos Anunnakis com as humanas e possuíam as características físicas dos Anunnakis, por isso que eles têm o mesmo tamanho, né, representado aqui. Então, vamos falar da águia. Por esse motivo, vemos os Anunnakis frequentemente com cabeças de águia. Na maioria das vezes, demonstra que os Anunnakis estavam criando essas civilizações para serem impérios de guerra. E é por isso que, ao longo da história, a humanidade sempre foi governada pela guerra. Essa é a maneira mais fácil de controlar as civilizações e mantê-las em um estado de consciência inferior. Os Anunnakis também tinham um certo temor de que os humanos pudessem superá-los, porque como eles foram alterados geneticamente pelos próprios Anunnakis, os seres humanos têm ainda a capacidade de evoluir e superarem os Anunnakis. E quando nós vemos isso na realeza, você sabe que a realeza sempre tenta o quê? Controlar que essa consciência não seja tão expandida, ou pelo menos que seja expandida no seu tempo certo, né? Não antes do tempo. Então, tem outras interpretações que eu vou colocar aqui. Uma delas é as pernas. Então, os reis, estão vendo que eles não mostram as pernas? Porém, os Anunnakis, eles mostram a perna. Isso significa que eles estão mostrando aqui que eles tinham o domínio e a força na Terra, que eles tinham esse domínio. Uma outra coisa muito interessante, que muitos acham que são relógios, né? Então, todos eles têm no pulso, vocês podem ver aqui, ó, um tipo de relógio. Então, quanto aos relógios, ou representação de relógios nos seus pulsos, se observarmos mais atentamente, eles estão voltados em direções diferentes, ou seja, sempre estão voltados para nós. Relógio está voltado para cá. Então, ele está na parte interna do pulso. Parte interna do pulso, né? Parte interna do pulso. Parte externa do pulso, ou seja, eles sempre colocavam essa representação mostrando realmente o relógio, independente, né, da posição. Eles queriam sempre mostrar de frente para o observador. Então, os estudos mais profundos hoje indicam que esses relógios representam o tempo, pois os Anunnakis eram obcecados pelo tempo, por saber quando os eventos ocorreriam que poderiam influenciar todo aquele momento. Então, esse relógio, eles querem mostrar o tempo, porque o tempo na terceira dimensão ele é diferente das outras dimensões. Então, eles tinham que aprender a ter a noção do tempo para que eles pudessem se preparar para essas catástrofes devastadoras, por esses eventos, até outros eventos que ocorriam na Terra, de acordo com o nosso tempo. Então, esse relógio significa essa preocupação, essa obsessão que eles tinham pelo tempo.